Nessa última temporada, o Manchester City enfim conquistou o seu tão sonhado objetivo, a Champions League. Mas antes de Pep Guardiola, De Bruyne e Haaland, a equipe já viveu um período sombrio, onde caiu inclusive para a terceira divisão. Então no vídeo de hoje a gente vai te contar o caminho do Manchester City, da terceirona até a tríplice coroa. Para poder contar mais sobre essa conquista, a gente não pode ir diretamente para o melhor momento do City, e sim começar lá de trás, exatamente no contrário, o pior momento, quando o Manchester City chegou no fundo do poço, na terceira divisão do campeonato inglês. É verdade que o Manchester City nunca foi um colosso da Inglaterra. A equipe de Manchester tinha ganhado 2 vezes o campeonato do país, lá em 1937 e na temporada 67 e 68. Mas mesmo estando bem distante dos gigantes Arsenal, Liverpool e do rival da cidade que era o Manchester United, não dava pra dizer que o City era um clube minúsculo e sem história, já que estava quase sempre presente na primeira divisão inglesa e foi inclusive um dos clubes fundadores da Premier League em 1992. Mas isso não significou presença garantida no primeiro escalão, e essa época foi tortuosa para os Sky Blues, brigando por alguns anos na parte de baixo da tabela, se segurando por uma corda cada vez mais fina, até que ela arrebentou num dos momentos mais humilhantes da história do clube. Era o último jogo da temporada 95-96 e o Manchester City enfrentava o Liverpool, precisando vencer para se safar do rebaixamento, ou empatar e torcer por uma derrota do Southampton no outro jogo da rodada. O técnico da equipe era Alan Ball, lendário por ter sido titular na única Copa do Mundo que a Inglaterra conquistou, mas digamos que como treinador ele não vivia o seu melhor momento. Antes mesmo do segundo tempo, já estava 2-0 para o Liverpool. A missão seria duríssima, mas mesmo quando tudo parecia perdido, o City no final da partida desconta de pênalti e depois deixa tudo igual, faltando pouco mais de 10 minutos para ir com tudo, em busca da virada e da permanência na primeirona. Mas não foi isso que aconteceu. Se liga na bizarrice. Um torcedor ouvindo um radinho na época lá, ouviu uma informação, se confundiu e passou pro técnico do City na época que o Southampton estava perdendo o jogo deles lá e que portanto pro City se safar do rebaixamento bastava um empate. Assim o técnico pediu para sua equipe segurar o placar como podia, com direito a chutão para isolar a bola e aquela tática de prender ela na bandeirinha de escanteio, sem tentar atacar. Tudo isso porque supostamente o Southampton estava perdendo, mas na verdade eles não estavam. E o City assim empatou e foi rebaixado de forma extremamente humilhante por causa dessa confusão. O rebaixamento era para não ter durado muito e o time poderia subir logo de cara, mas a verdade é que mesmo no nível inferior os problemas continuaram e aquela frase pior que tá não fica se provou mais uma vez falsa. Na temporada 97-98, o City, que começou favorito a vencer a divisão, acabou entrando em colapso e chegou mais uma vez na última rodada, agora contra o Queen's Park Rangers, precisando vencer para se livrar de mais um descenso. O City estava à beira da terceirona. O fundo do poço era mais embaixo, porque quando o jogo estava empatado em 1-1, o volantão do City, Jamie Pollock, protagoniza um dos lances mais bizonhos do futebol. Ele vai tentar interceptar uma bola, dá um chapéu lindo no adversário, e aí mete simplesmente um golaço de cabeça para encobrir o goleiro e marcar contra. Sim, foi um gol absolutamente incrível. Contra. Me lembrou aquele gol do Pelé na Copa de 58. Só que no caso se o Pelé tivesse feito gol contra o Brasil, né? Depois disso, o time de Manchester só conseguiu empatar em 2-2. O City protagonizava mais um vexame absurdo. E com esse gol contra pitoresco, foi rebaixado para a terceira divisão pela primeira vez na sua história. Como eu tinha mencionado, os times de Manchester sempre pertenceram a um patamar diferente, né? Mas nesse momento eles nunca estiveram tão distantes. Enquanto na temporada 98-99 o Manchester City disputava a terceira divisão inglesa, o Manchester United de Alex Ferguson simplesmente conquistava a tríplice coroa, vencendo a Premier League, a Copa da Inglaterra e a Champions League pela primeira vez na história de um time inglês. Foi para esfregar sal na ferida do azul celeste e para provar que a cidade de Manchester tinha um dono sim. Mas isso só por enquanto, porque em falar em dono, os do City iam mudar e o clube entraria numa nova era.
O clube conseguiu se reerguer e a partir de 2002 não saiu mais da Premier League. Ainda assim, a sua história era de um clube mediano, que ora disputava no meio da tabela, ora contra o rebaixamento, esse que parecia cada vez mais perto de acontecer novamente. Para vocês terem uma ideia, em 2005-2006, o City terminou em 15º na tabela, e na temporada seguinte, em 14º. Em 2008, o clube estava mal das pernas financeiramente, e mais próximo da ruína do que da glória. E é aí que entra o Grupo Abu Dhabi, do Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, que comprou o time em setembro daquele ano. De uma hora para outra, o Manchester City foi de time quase falido para o clube mais rico do planeta. O City então quebrou o recorde inglês de transferências e trouxe caras que seriam históricos para o clube: Kompany, Tevez, Yaya Touré, Davi Silva e muitos outros, culminando na que foi a mais importante da sua história até aqui, a chegada de Sérgio Agüero na temporada 2011-2012. Essa seria a temporada de consolidação do projeto, de afirmação de que um novo Manchester City agora estava presente. E essa proclamação veio da maneira mais satisfatória possível. Simplesmente na última rodada do campeonato inglês, aquela balança entre os times de Manchester se encontrava equilibrada, com as duas equipes empatadas em pontos no topo da tabela. O City de Roberto Mancini tinha vantagem do saldo de gols, mas precisava ganhar o confronto para depender apenas de si e vencer o título inglês após 44 anos de jejum. O adversário queria o destino que fosse novamente o Queen's Park Rangers, que dessa vez eram eles que brigavam para não cair. O Manchester United havia vencido seu confronto por 1-0, enquanto o City já chegava nos acréscimos do segundo tempo, perdendo de 2-1 para o QPR, no que seria mais um vexame para botar na conta. Alguns torcedores do City já choravam nas arquibancadas. Já aos 47 do segundo tempo, Seco marca de cabeça e deixa tudo igual. E dessa vez eles não acharam erroneamente que o empate bastava, né? Eles foram pra cima. E aí no que era praticamente o último lance do jogo, Agüero foi buscar a bola fora da área, fez uma tabelinha com o Balotelli. E aí, com a narração histórica de Martin Tyler, o momento ficou eternizado pra sempre com o gol que sagrou o Manchester City, enfim, campeão inglês novamente. Balotelli, Agüero! O jogo tinha virado, e essa ocasião agora foi o contrário, foi o Manchester City esfregando sal na ferida do rival. E o sinal era o mais claro possível de que as coisas tinham mudado e que dali pra frente o Manchester City seria outro, e estava apenas no começo da sua caminhada. Na temporada 2013-14, agora sob o comando de Manuel Pellegrini, o City repetiria o feito e venceria a Premier League. Só que além do campeonato inglês, nessa época, o City já tinha voltado a vencer a Copa da Inglaterra depois de décadas, tinha voltado a vencer a Copa da Liga depois de décadas, tinha ganhado também a Supercopa da Inglaterra. E com as glórias voltando rapidamente e com tanto dinheiro investido, a Inglaterra começou a parecer pouco para eles. Devagarinho, as ambições foram crescendo e mudando rapidamente para o sucesso continental. Começava ali a busca pela nunca antes conquistada Liga dos Campeões. Mas até esse momento, o time que brilhava no país ainda não conseguia passar das oitavas da maior competição da Europa. E mesmo com adições de jogadores importantes como o volante Fernandinho, o ponta Sterling, o meia Kevin De Bruyne, e com o City já chegando o mais longe que tinha conseguido na competição, acabou sendo eliminado nas semis da temporada 15-16 para o Real Madrid. Essa seria a última temporada de Pellegrini no comando da equipe, que no começo de 2016 já tinha o seu substituto anunciado, e um cara que mudaria para sempre, de forma definitiva, a história do clube. O Guardiola é um cara que mesmo antes de ser treinador já tinha uma intimidade muito grande com a Champions League. Cria da base do Barcelona e super identificado com o clube catalão, vestia o número 10 da equipe, né, que sob o comando do gênio Johan Cruyff venceu a orelhuda pela primeira vez na história do clube em 92. Ele vem se titular rodo lá, roda o mundo, se aposenta e aí volta pro Barça para ser treinador do time B, até que na temporada 2008-2009 é anunciado como treinador do clube e começa de vez a sua carreira como técnico. Essa não é a história completa do Guardiola, nem daquele Barça. Por isso a gente vai resumir, mas em suma, a estrela do técnico não demorou nem um pouquinho para aparecer. Na sua primeira temporada como treinador de futebol, ele conquistou a tríplice coroa com o Barcelona, se tornando o técnico mais jovem a vencer a Champions League. E em 2009, acaba completando o sextuplo, venceu todos os títulos disponíveis.
Na temporada 2010-2011, ele vence a Champions mais uma vez. E parecia que vencer a competição seria ocorrência comum pra ele, só que as coisas não foram bem assim. Isso porque ele vai pro Bayern de Munique em 2013, que havia acabado justamente de vencer a tríplice coroa com o Jupp Heynckes. Mas lá, apesar de dominar completamente a Bundesliga, é eliminado 3 vezes seguidas nas semis da Liga dos Campeões, e sempre pros grandes espanhóis, que ele supostamente conhecia tão bem. Guardiola não conseguiu erguer o principal título da Europa novamente num colosso europeu. E aí talvez injustamente, mas começou a ficar aquela fama nele de que sem o Messi eu não consigo. Assim, quando em 2016 Guardiola assume o Manchester City, o objetivo estava claro e era um só. O clube precisava ir além das glórias nacionais, e tanto para a instituição quanto para o novo treinador, vencer a Champions League era o foco principal. Se você estiver gostando do vídeo, eu peço que você contribua aqui com o Eurão, pelo menos deixando o like ali embaixo do vídeo, que ajuda demais o nosso trabalho, faz com que o vídeo seja recomendado para mais pessoas, e também considere se inscrever aqui no canal para acompanhar os nossos próximos conteúdos. É só com o apoio de você que está gostando do vídeo que a gente tem a condição de continuar aqui se dedicando para fazer esses mini documentários, esses vídeos mais trabalhados, que são super especiais pra gente, e a gente espera pra vocês também, beleza? Então muito obrigado pelo apoio e vamos continuar com o vídeo. Mas a sua primeira marca no City seria outra. Antes de conquistar a Europa, ele conquistou a Inglaterra. Na primeira temporada ele passa em branco, tanto na Liga Inglesa quanto na Champions, sendo eliminado nas oitavas pro Mônaco do jovem Kylian Mbappé. Mas na temporada 17-18 ele conquista a Premier League pela primeira vez, com um time que seria a base para as próximas temporadas. Eram caras como o Ederson, o John Stones, o Kyle Walker, o Fernandinho, o Gundogan, o Bernardo Silva, um jovenzinho Phil Foden e o craque De Bruyne, que fizeram história. Foram 100 pontos na liga, batendo o recorde de pontos, de vitórias e de gols marcados, além de alguns outros. Uma campanha absolutamente histórica, mas por mais que eles estivessem sendo um tubarão na Inglaterra, na Champions continuavam sendo peixe pequeno. Pegaram o conterrâneo Liverpool nas quartas e foram eliminados, perdendo os 2 jogos. Na temporada seguinte, o roteiro se repetiu. A Premier League foi vencida com pontuação que só não foi recorde porque eles mesmos já tinham batido esse recorde antes. Dessa vez, a competição foi ferrenha com o Liverpool, superando os Reds por apenas 1 ponto. Já na Champions, novamente eliminado por um time inglês nas quartas. Agora pro Tottenham, com direito a um jogaço que foi 4-3 e ainda teve gol anulado pelo VAR nos acréscimos. Emoção pura, mas mais uma vez, a orelhuda tava longe. A temporada 19-20 começou com as chegadas importantes de João Cancelo e Rodri, mas ainda assim uma das piores do Guardiola no comando do clube. Ficou em segundo no campeonato inglês e na Champions League mais um desastre. De novo nas quartas de final, agora foi eliminado pelo muito mais modesto Lyon, colocando na cabeça de muitos que realmente Champions League e Manchester City não davam match. Já em 2020-21, o começo do campeonato foi terrível para os azuis celestes. Fizeram apenas 12 pontos em 8 jogos, o pior começo na liga desde 2008, e a defesa era uma peneiraça, mesmo com a contratação do zagueirão Nathan Ake, que teve presente em um dos maiores vexames da carreira do Guardiola, a derrota de 5-2 pro Leicester, que marcou a primeira vez na carreira do Pep em que o seu time sofreu 5 gols numa partida. O negócio estava tão instável que chegaram até alguns loucos pedindo a cabeça do Guardiola. Exatamente, alguns torcedores achavam que era o momento de ele ir embora, mas mesmo os mais sãos ainda assim acreditavam que a temporada estava perdida. E é aí que o clube contrata o zagueirão Rúben Dias e ele muda completamente o patamar daquela temporada. Até esse momento, o John Stones era visto como um defensor que até sabia sair jogando, mas cometia muitos erros, não passava segurança nenhuma, tá ligado? No popular aí, desculpa a palavra, mas aquele zagueiro meio merdeiro. Só que com a chegada do Dias, o Stones se transforma em Super Saiyajin e muda o nível defensivo da equipe da água pro vinho, formando uma das melhores duplas da Europa, com o City se recuperando de forma incrível e eventualmente papando mais uma vez a Premier League com uma boa vantagem, e dessa vez chegando na final da Champions pela primeira vez na história do clube. Só que mais uma vez a eliminação vira nas mãos, ou no caso nos pés, de um time inglês. Dessa vez o Chelsea. Acontece que o City já tinha perdido 2 vezes para o time londrino ainda naquele ano. Foi eliminado da Copa da Inglaterra para os Blues e pelo campeonato inglês no mesmo mês da final eles também perderam. O time vinha funcionando bem com o Rodri de primeiro volante e o Gundogan como um jogador que chegava mais na frente. Mas para essa final, o Guardiola resolveu mudar as coisas para ver se conseguia bater o carrasco. Ele saca o Rodri do time e joga sem um primeiro volante de origem, com o Gundogan mesmo fazendo essa função mais recuado.
Para muitos, esse foi um dos maiores erros do treinador na sua carreira, e o único gol da partida de Kai Havertz vem justamente de um passe por um buraco deixado no meio campo, onde provavelmente um volante como o Rodri poderia estar melhor posicionado. O De Bruyne saiu lesionado no segundo tempo, o City não conseguiu buscar o empate e assim viu o título escapar mais uma vez. Para a temporada 21-22, o grande reforço foi o também mais caro da história do clube, Jack Grealish, que por 100 milhões de libras não correspondeu imediatamente ao absurdo valor pago nele. No ataque, mais uma tacada de mestre do Guardiola, sem um camisa 9, com Gabriel Jesus de reserva e entrando mais ali pela direita, ele alterna vários jogadores como o De Bruyne e o Bernardo Silva como falso 9 e volta a fazer a sua equipe ser uma máquina mesmo sem centroavante. E o roteiro das últimas temporadas parecia se repetir. Na Premier League ele fez mais uma vez uma campanha incrível e de novo brigou até o finalzinho com o Liverpool, vencendo o último jogo de virada por conta da estrela do Gundogan, que adora brilhar na reta final das temporadas, né? E garantindo a taça mais uma vez. Já tá ficando chato, Pepão. E na Champions, a impressão que dava era que o problema era maior que tático, que técnico, e sim algo psicológico naquele elenco. Isso porque o time chegou às semifinais contra o Real Madrid e venceu o primeiro jogo numa partida maluca por 4-3. O jogo de volta tava 1-0 e dava a classificação para o time de Manchester até os 45 do segundo tempo, quando brilha a estrela do Rodrigo, que marca 2 gols e leva o jogo para prorrogação de forma inacreditável. É aí que Benzema faz o seu, vira a eliminatória para o Real Madrid e decreta mais uma eliminação dos Citizens. A camisa pesa é uma daquelas frases que só se fala quando convém, mas que nessa situação até que coube muito bem. Afinal, o City dominou, ia vencendo até o finzinho da partida, mas não conseguiu ter a cabeça pra segurar aquele jogo, pra fazer, sei lá, uma catimba e sair com a classificação. E não tinha como a gente não olhar o retrospecto. O Real é o maior vencedor da história da competição, com vários caras no elenco que já tinham ganhado uma penca de vezes, enquanto o Manchester City nunca ganhou e nunca tinha alguém no elenco que havia vencido. Na verdade até tinha, um só jogador, o goleirão reserva Scott Carson, que ganhou a UCL lá em 2005, sendo também reserva do Liverpool na ocasião. Era muita casca de um lado contra zero casca do outro, e o City chegava perto e ainda assim parecia muito distante. Isso até entrarmos na temporada 2022-2023. O começo de temporada foi agitado no quesito transferências, com alguns caras importantes nas últimas temporadas de saída. Foram os casos aí de Sterling, Gabriel Jesus e do lateral esquerdo muitas vezes titular Zinchenko. E aí chegaram reforços como o Julian Álvares, o zagueirão Manuel Akanji vindo do Borussia Dortmund e a grande contratação da temporada, Erling Haaland. E dependendo do que ele ainda aprontar nos próximos anos aí, é capaz de a gente acabar apontando ele como uma das grandes contratações da história do futebol, né? E pra falar da temporada 22-23, eu e toda a equipe do Eurofut temos um prazer imenso de receber aqui o jornalista da TNT Sports, Fred Caldeira, que acompanhou a temporada do Manchester City bem de pertinho e tem muita propriedade para falar sobre ela. Diz aí, Fredão! Vamos lá, pessoal do Eurofut, queria primeiramente agradecer, a vocês por esse convite, um prazer tá fazendo essa troca aqui de ideias e esse bate-papo com vocês. É interessante a gente olhar, quando a gente tenta observar a trajetória desse time, que começa, claro, com a chegada do Haaland e a transformação coletiva para você aportar um jogador como o Haaland, totalmente diferente de qualquer outro centroavante que o Pep Guardiola teve à disposição no Manchester City. Pro começo da temporada, a escalação era a seguinte: Ederson no gol, Walker na lateral direita, Rúben Dias e Ake na zaga e João Cancelo na lateral esquerda. Ele que fazia uma função bem específica de lateral invertido, mais ou menos, e era um dos destaques da equipe. No meio, o Rodri fazia a cabeça de área, com o De Bruyne e o Bernardo Silva mais à frente, enquanto o Mahrez era o ponta direita, o Grealish estava na esquerda e o Haaland era o centroavante matador da equipe. Se antes a equipe já era uma máquina, mas talvez faltasse aquele matador lá na frente, agora tinha chegado o exterminador Haaland, que prometia uma centena de gols e ninguém poderia parar o City com ele, né? Mas o começo não foi bem assim e os Citizens começam perdendo a Community Shield pro Liverpool. Para começar então a Premier League, o capitão Gundogan voltou à escalação titular no meio campo, com o Bernardo Silva eventualmente deslocado para a ponta direita. A ideia do Guardiola durante a temporada passou a ser a de ter controle, e pontas como Grealish e Bernardo Silva ofereciam exatamente isso, a capacidade de segurar mais a bola, controlar mais o jogo, cadenciar quando era necessário, portanto com o Pep abrindo mão de ter um jogador mais incisivo e
driblador que vai pra cima como era o próprio Mahrez. E o começo de liga inglesa foi bom, mas não foi espetacular. Quem tava espetacular era o Arsenal de Mikel Arteta, que com os ex-City, Zinchenko e Gabriel Jesus, além de Saka, Martinelli, Odegaard e companhia, encantou o mundo do futebol, jogando muito bem e liderando a Premier League por 5 pontos até a parada para a Copa do Mundo. A volta da Copa pro City teria o reforço do Julian Álvares, que voltava em um outro patamar. Ele retornou como campeão do mundo e como titular da Argentina, mas nem isso adiantou. O começo de 2023 já mostrava um grande problema na equipe. Cancelo caiu muito de rendimento e perdeu espaço, virando reserva e sendo eventualmente emprestado para o Bayern de Munique. Um pouco antes disso, com o jovem Sérgio Gomes na lateral esquerda, o City foi derrotado pelo Southampton e eliminado na Copa da Liga. O mesmo Southampton que acabaria a Premier League em último lugar. A lateral era, mais uma vez, um grande ponto de interrogação do time. E mesmo o Haaland completamente virado no giraia, metendo gol a rodo, fazendo da liga inglesa o parquinho de diversões dele, o City que alternava entre jogadores e formações, chegando a usar o bom cria da base Rico Lewis na lateral esquerda, não estava conseguindo se encontrar plenamente. E acho que o primeiro capítulo dessa relação Haaland e Manchester City foi melhor para o jogador do que para o time, porque até mais ou menos janeiro, fevereiro, o Haaland voava nos números, o Manchester City também, claro, ia muito bem, obrigado, porque é um timaço. Mas na minha visão, até ali, a relação era melhor para o Haaland do que para o Manchester City, simplesmente porque em outras temporadas o Manchester City já havia repetido aquela trajetória, né, de chegar até metade da temporada classificado para o mata-mata da Liga dos Campeões com algum conforto e em várias vezes já chegava como líder, né, e dessa vez estava atrás do Arsenal. E assim perdeu jogos importantes para o Manchester United, esse com um gol extremamente polêmico, e para o Tottenham. E chegou em março a estar a 8 pontos atrás do líder Arsenal na tabela da Premier League. Mais uma vez parecia que o time tinha algumas peças fora de lugar, faltava aquele encaixe perfeito de uma máquina bem oleada. A temporada parecia perdida e dessa vez não eram só os críticos, o próprio Pep Guardiola publicamente jogou a toalha. I don't care the Premier League and the Carabao Cup. We cannot win, so we won a lot, so it's not a problem. The problem is behave and perform like we have done. Mas se na Liga não dava, na Champions League estava tudo em aberto. O City havia vencido seu grupo com Sevilha, Copenhagen e Borussia Dortmund, e aí no primeiro jogo das oitavas empatou em 1-1 com o RB Leipzig lá na Alemanha. O jogo de volta era justamente no conturbado mês de março e acredite se quiser, nessa época havia desconfiança com o time do Pep Guardiola. Mas seria justamente nesse jogo que viraria a chavinha da temporada e que mostraria que essa versão do City não só não era fraca, como viraria uma das melhores que a gente já viu. É muito interessante ver como que esse City ele foi se transformando nessa máquina de amassar adversários que só foi dar o clique ali no fim de fevereiro, início de março, né? E aí a gente pode olhar por dois prismas ali especificamente para que o City conseguisse equilibrar essa relação e apresentar uma versão potencialmente melhor do que qualquer outra dos anos anteriores desde a chegada do Pep Guardiola aqui em 2016. Essas duas mudanças. Primeiro, a gente olhar para uma linha de 4 com 4 zagueiros, que é uma coisa que em outros contextos, em outras ligas e com outros treinadores poderia ser olhado de maneira absurdamente defensiva, né? Um treinador retranqueiro que coloca 4 zagueiros, tá maluco? O Guardiola fez isso e deu uma equilibrada no eixo do Manchester City, quando você tem Ake, Akanji atuando como laterais ao redor de Rúben Dias e John Stones, e de acordo com a visão do próprio Guardiola, uma segurança muito maior. E te dá muito mais controle do jogo você ter esses caras e não laterais mais ofensivos, como foi até certo momento da temporada o João Cancelo, ou até o próprio Walker, né? Que é um cara que, por mais que tenha no jogo defensivo o grande trunfo e na fisicalidade, ele não é um zagueiro propriamente dito. Pra explicar é um pouquinho complicado porque o time de fato joga com duas formações diferentes, um 4-1-4-1 ou até 4-4-2 quando defende e uma espécie de 3-5-2 quando ataca. A grande sacada do Pep Guardiola foi que defendendo, os zagueiros Akanji e Ake funcionam como laterais, enquanto Rúben Dias e Stones compõem a zaga, com Rodri, Gundogan e De Bruyne como os meio-campistas como sempre. Só que atacando, o Akanji e o Ake compõem a zaga, que tem o Dias centralizado, enquanto o John Stones vai para frente e se torna um volante ao lado do Rodri, qualificando muito a saída de bola. E como o City sempre controla a posse e tá geralmente atacando, o Stones na maior parte do tempo joga como volante e não como zagueiro.
E essa foi mais uma genialidade do Guardiola que mudou para sempre o Stones. Ele agora foi direto pro Super Saiyajin 3 e se tornou a sua melhor versão como zagueilante, sólido na zaga e como volante, ajudando a equipe a recuperar a bola mais rápido no campo de ataque, além de também ser um construtor de jogadas pelo meio, inclusive às vezes avançando bastante no campo, chegando no ataque, às vezes até como um armador de jogo, e sempre se desvencilhando muito bem da marcação. E tem a grande mudança linda de se ver, que é do John Stones com a bola se transformar num segundo volante, né? Ali do lado do Rodri, e muitas vezes pisando na área ou na entrada da área e organizando ofensivamente o Manchester City, que sempre foi muito bom com a bola nos pés, mas acho que ninguém enxergava, ou quase ninguém enxergava, o potencial dentro dele para virar o que ele virou. Todo esse contexto explica o massacre que foi o jogo contra o Leipzig na volta, 7-0 para cima dos alemães, incluindo simplesmente 5 gols do craque Erling Haaland, que já na sua primeira temporada no City, empatou o recorde de mais gols marcados em uma única partida de Champions. Agora ele está ao lado de Messi e Luiz Adriano. Depois desse time arrumado e implacável, a única crítica que cabia pro Pep Guardiola talvez é uma bem boba, mas foi o fato de ele ter tirado o Haaland de campo quando ele poderia quebrar um recorde histórico e se isolar na história da Champions, né, fazendo 6 gols numa partida. Mas isso obviamente era um ponto secundário, sem importância. O fato é que se antes havia dúvidas da pipocagem desse time na UCL, de repente o City agora era um dos favoritaços para vencer a orelhuda. O próximo adversário veio no melhor momento possível. O Bayern de Munique tinha acabado de demitir o treinador Julian Nagelsmann, que não só estava invicto na Champions, como havia vencido todos os jogos até então. Só que com essa mudança brusca e com o Tuchel no comando dos bávaros agora, o City, que não tinha nada a ver com isso, foi pra cima e aplicou mais uma sapatada. O Rodri abriu o placar num golaço absurdo, um finesse shot purinho de perna esquerda, enquanto o Bernardo Silva ampliou de cabeça depois de um erro do Pamecano, e como não podia faltar o dele, Erling fechou a conta 3-0. No jogo de volta, 1-1, e o City classificado mais uma vez para semifinais, e mais uma vez pegaria o gigantesco e atual campeão Real Madrid. Só que antes de falar desse jogo, lembra da Premier League que já estava perdida? Pois é, o mês de abril mudou tudo isso. O Manchester City foi tubarão, ganhando e ganhando e ganhando, só esperando o Arsenal vacilar, e os Gunners vacilaram. Foram 3 empates seguidos e agora eles enfrentavam o próprio Manchester City. O tubarão azul estava numa fase voraz, feroz, sentindo o cheiro de sangue do Arsenal, esperando o momento para atacar, e atacou. Num jogo de inversão de papéis, o artilheiro Haaland foi garçom para 2 gols do De Bruyne, marcou o dele também, e com o 4-1 o City assumiu enfim a liderança do campeonato inglês, que agora, depois da pipocada londrina, parecia muito difícil de sair das mãos da equipe de Pep Guardiola. Voltando para Champions, o primeiro jogo das semis contra o Real Madrid acabou em 1-1, num jogo curioso onde o Guardiola decidiu não fazer nenhuma substituição, mas o de volta foi muito diferente. Um domínio absoluto do City para cima do Real, que não viu a cor da bola, e com 2 gols de Bernardo Silva e um 4-0 controlando o jogo até o final da partida, sem sofrer nenhuma pressão e sem milagre do Rodrigo, dessa vez o Manchester City estava na final. A reta final da temporada foi então histórica para o Manchester City. Na Liga não precisou de muito para se sagrar campeão, já que com mais um tropeço do Arsenal, os Citizens foram campeões da Premier League pelo 3º ano seguido. Em 7 temporadas, Guardiola ganhava o seu 5º título de campeonato inglês. Para alcançar a tríplice coroa, o primeiro já foi. Eu não tinha mencionado ela até aqui, mas o City também vinha fazendo uma campanha ótima na FA Cup, no caminho goleando o Chelsea por 4-0 com um time bem misto, vencendo o freguês Arsenal, que na época ainda era o líder da liga, né? E aí ganhando com propriedade do Bristol City, amassando o Burnley por 6-0, vencendo o Sheffield por 3-0 nas semis, com o hat-trick do Mahrez, para avançar para a final. E logo antes da Champions, a final seria contra o rival da cidade, contra o Manchester United. Aquela disparidade de antigamente já não existia mais, e o favorito time azul venceu por 2-1 com 2 gols do ultra decisivo Gundogan, que adora crescer e brilhar na reta final das temporadas, e levantou mais uma taça com os Sky Blues. Para a tríplice coroa, 2 já eram, faltava apenas um título. Foi aí que chegou o dia 10 de junho, a derradeira final da Champions League, o troféu mais desejado por todo mundo, né, e principalmente pelo Manchester City por mais de uma década. Em Istambul, o City enfrentava a Inter de Milão, que vinha com o Lautaro Martinez jogando muita bola, e mais uma vez a Inter poderia ter o famoso peso da camisa contra os zerados Citizens, já que a Inter era tricampeã já da Champions. Alguns poderiam achar que a final seria um passeio,
O City era muito favorito, mas o jogo foi extremamente disputado. Mas o que chamou a atenção logo no primeiro tempo foi um desfalque que preocupou demais. Mais uma vez o De Bruyne se machucou e acabou saindo em uma final de Champions. Só que dessa vez o Guardiola aprendeu. A sua escalação não teve nenhuma mudança inesperada. Ele manteve aquilo que já estava funcionando. E dessa vez o Rodri em campo se mostrou essencial mais uma vez, marcando o gol da partida com uma bonita chapada, tirando de forma perfeita dos defensores que tentavam evitar o gol. E aí parecia que o destino queria que fosse ele a abrir o placar. E que mesmo assim no grande jogo do final da temporada não fez uma exibição para entrar para a história, longe disso, né? Não foi uma grande final de Liga dos Campeões, foi uma final ok, mas não foi um jogo memorável do Manchester City, né? Mas pouco importa, gente. E por isso mostrou uma maturidade, porque mesmo não jogando bem conseguiu vencer. Brilhante atuação do Ederson, acho que foi o melhor jogador do Manchester City na minha opinião, mas o John Stones foi, para mim, talvez com a bola o melhor jogador do City naquela partida, o que mostra a evolução desse jogador, né? O jogo ainda teve o Lukaku perdendo chance clara e o Ederson calando certos críticos ao salvar a equipe em mais de uma ocasião, inclusive no último lance da partida. Apita o árbitro e é êxtase total para aquela equipe, com os reservas correndo para abraçar os jogadores no gramado, porque o Manchester City, enfim, era campeão da Champions League pela primeira vez na sua história. Estava escrito nas estrelas, ela pertence a nós. Gundogan então ergueu a sua última taça como capitão do Manchester City e sem dúvidas a mais importante delas, no que foi também a sua despedida do clube. Agora sim, oficialmente era festa em Manchester e o elenco foi junto na empolgação das comemorações, em especial Jack Grealish, que teve seu arco de redenção completo, indo de criticado para estrela da celebração, bebendo toda a bebida que tinha em Manchester e sendo um baita personagem, felizão da vida, dançando e cantando, e eu já falei bebendo, ele passou 4 dias doidão, amigo. O destaque é sem dúvida coletivo, mas além de De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri e Gundogan, não tem como não dar uma atenção especial pro craque Erling Haaland, que já na sua primeira temporada no clube inglês quebrou o recorde marcando 36 gols na Premier League e de quebra também foi o artilheiro da UCL com 12. Seria esse o auge precoce do craque norueguês? Tipo assim, uma temporada absurda que ele nunca mais vai conseguir repetir? Olha, o futuro ninguém sabe, mas a maturidade e a ambição que o Haaland demonstrou aos 22 anos indicam que ele vai continuar por muito tempo tendo desempenhos semelhantes ou até melhores. Num papo após o jogo com a lenda e hoje comentarista Thierry Henry, logo depois de vencer a tríplice coroa, a primeira coisa que passa na cabeça do Haaland é perguntar pro Henry. Ele então escuta atentamente enquanto o Henry diz que se ele começar a dominar mais com a perna direita e finalizar bem com ela, ele começaria a marcar 100 gols por semana. Haaland tinha acabado de ganhar tudo, fazendo uma temporada histórica. E mesmo assim, uma das principais coisas na cabeça dele no meio da festa era: como que eu posso melhorar? Eu mudei muito desde que cheguei do Dortmund, tenho tanto pra aprender. Daqui a 3 anos eu vou olhar pra trás e pensar em como eu pensava diferente. Vocês têm noção que a gente pode estar vendo o surgimento de uma lenda do esporte bem na frente dos nossos olhos? Daqui a uns 15 anos é possível que a gente se lembre desse momento como o nascimento de um dos centroavantes mais goleadores da história do futebol, de um cara que já tinha tudo pra ser bom e ainda foi treinado por um dos maiores treinadores da história. E falando no homem, finalmente Guardiola voltava a vencer uma Champions e com essas 3 conquistas venceu mais uma tríplice coroa na carreira, se tornando o único treinador na história a vencer 2 vezes a tríplice coroa na Europa. Aquela piadinha do sem o Messi eu não consigo ficou pra trás e os títulos e a maneira como a temporada se desenrolou só reforçam ainda mais o patamar que esse cara tá. Muitos técnicos são lembrados pelo número gigante de títulos como o Alex Ferguson, o Mourinho, o Ancelotti, outros talvez mais pela influência que tiveram no esporte como o Rinus Michels, o Cruyff e o Bielsa. E o Pep Guardiola é um cara que se encaixa nessas 2 categorias. Por enquanto, com 35 títulos como treinador, o que muito provavelmente vai tornar ele o treinador com mais títulos na carreira quando ele estiver se aposentando, além de ter contribuído muito pro futebol, com baitas influências aí como a do gênio tático que ele é, indo desde ao uso primoroso do falso 9 até essa capacidade de transformar jogadores e mudar suas posições com esse último sucesso absoluto que foi o John Stones de volante. Minha opinião é que quando o Pep Guardiola encerrar a carreira, ele vai ser amplamente considerado
como o maior e melhor treinador da história do futebol. O projeto do Abu Dhabi United Group do Sheikh Mansour foi brilhantemente coroado com essa tripleta e foi a cereja no topo do bolo, que é o sucesso imenso desse clube, que por mais que a gente faça zoações e brincadeiras e obviamente questione a forma como o City ficou rico, montou esses elencos, contratou Guardiola e venceu tudo, o fato é que o City foi de pequeno para um dos gigantes do esporte atualmente e de um time desconhecido para possuir fãs ao redor do mundo inteiro. O City Football Group também possui outros times como o Girona na Espanha, o Palermo na Itália, o Bahia no Brasil e vários outros. E a gente imagina que essa receita de sucesso vai passar a ser seguida por esses clubes também. Mas fica a pergunta, qual que é o patamar desse projeto do Manchester City? Quando a gente pensa em times imortais, nas melhores equipes que já pisaram no gramado, vem à mente o Manchester United do Sir Alex Ferguson, o Arsenal invencível do Wenger, o próprio Barcelona do Pep Guardiola, o Milan dos holandeses, o Real Madrid do Zidane, a Espanha do Tic-Tac. E talvez, a partir de hoje, oficialmente, alguns já vão começar a incluir o Manchester City de Josep Guardiola e Sala. A gente pode argumentar aqui qual foi o City do Guardiola que teve um melhor auge em termos de performance, em termos de atuação coletiva, um time que já bateu em 100 pontos dentro da Premier League, um time que já conseguiu vencer o Liverpool por 1 ponto de diferença em 2 ocasiões, e sim foi um time que foi se encontrando ao longo da temporada e mesmo assim termina com a tríplice coroa e tendo o Haaland com os números que teve. Então assim, foi fantástico. É o Manchester City que dá mais um passo em direção a se tornar um clube grande no futebol europeu, a se colocar entre os maiores clubes do futebol inglês. Ainda precisa historicamente de muitos títulos para isso, olhando para a Liga Inglesa e olhando para a própria Liga dos Campeões, né? O maior vencedor é o Liverpool, que tem 6, o United tem 3, o City agora chega no primeiro, mas, cara, a história pouco importa nesse momento, né? Hoje, ou pelo menos já há 6, 7 anos, o melhor time inglês é o Manchester City. O dono da soberania inglesa, é só você olhar para os últimos títulos da Premier League, é o Manchester City. E não tem nada que me convença do contrário, de que na próxima temporada a gente verá o Manchester City mais uma vez batendo para ganhar a Premier League, batendo para ganhar a Liga dos Campeões. Ainda teremos Mundial de Clubes, Supercopa da Inglaterra. Esse City pode terminar a temporada um ano com ainda mais 2 títulos, enfim. Vai ser um prazer testemunhar mais uma temporada desse Manchester City do Pep Guardiola. Quando o City fracassava na Champions, uma das desculpas era a inexperiência. Apenas um jogador do time, um reservaço, já tinha vencido a orelhuda. Hoje, todos esses caras aí têm a taça no currículo. E agora, quem vai parar o Manchester City?